Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar o sábado da quarta semana da Quaresma. A primeira leitura que nos é proposta hoje é do livro de Jeremias, o profeta, onde muitos dos padres da igreja reconhecem também em Jeremias a sombra de Cristo, por aquilo que sofreu de modo especial pela perseguição que passou pelos seus cidadãos e até por membros de sua família. Como encontramos nos evangelhos e como encontraremos hoje também no evangelho que escutaremos de São João. O que está presente é uma das confissões de Jeremias, chamado assim algumas passagens, ou melhor, 5 passagens do livro, no qual o profeta abre seu coração diante do Senhor e mostra sua situação interior com oração e confiança. Entremos no texto e nos coloquemos diante dele e também diante daquilo que o Senhor passará no Evangelho de hoje. Diz Jeremias: Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. São somente 3 versículos, mas de grande profundidade que talvez nem eu tenha conseguido meditar toda a profundidade daquilo que Jeremias quer dizer aqui. Vejamos um pouco daquilo que podemos, daquilo que questiona também a nossa vida. O Senhor avisou de tudo aquilo que teria que passar por causa da missão que o Senhor encomendara a Jeremias. Devemos de recordar hoje a vocação e a missão de Jeremias, onde ali o Senhor chama Jeremias para a vocação de profeta. Ele que pertencia à classe sacerdotal e responde ao Senhor para que possa se fazer, como tantos outros, a obra do Senhor em sua vida. Mas uma vocação não fácil. Jeremias diz: eu não sei falar, sou apenas uma criança. Era um jovem, provavelmente. Mesmo assim, o Senhor lhe escolheu. Lhe deu a sabedoria da ancianidade, porque o ancião não é somente aquele que é idoso, mas é o que é sábio. E com isso o Senhor lhe preparou, lhe conhecia desde o seio materno, mas para colocar oráculos contra Israel e Judá. Assim fez o Senhor. Lhe deu uma função demasiada, entre aspas, pesada,
que lhe ocasionaria sofrimento, porque ele queria? Não. Simplesmente não, porque ao se mostrar a verdade, como ainda ontem meditávamos na primeira leitura, todos aqueles que vivem no teatro da mentira e seguem o mundo, que se deixam conduzir por uma ideia meramente mundana e se esquecem da vida sobrenatural e da vida eterna, se opõem. Jeremias, ao falar tudo que está errado no meio do povo de Deus, ao recordar o povo que está caminhando fora dos caminhos de Deus no pecado e que irão sofrer as consequências por causa de suas más escolhas, será perseguido? E se questionará? Como bem sabemos, um dos textos que já meditamos e meditaremos ao longo da Quaresma, creio que próxima Semana Santa, se não na Semana Santa, é justamente isso. É o Senhor, ou melhor, Jeremias, que questiona o Senhor todo o seu sofrimento, quase como em depressão por causa de tudo aquilo que está passando. Mas é porque o Senhor queria assim? Não. Porque o povo não quer acolher o Senhor. E Jeremias permanece fiel. E mesmo diante de tudo isso, diante de toda a dor e sofrimento, Jeremias prefere permanecer fiel ao Senhor que abandonar o Senhor para ter poucos momentos de alegria nesta terra. Então, é isso que Jeremias diz diante do Senhor. Tu me mostraste tudo isso, as intrigas deles, a não aceitação de tuas palavras, tudo aquilo que eles rejeitariam em mim, porque rejeitam não a mim, mas a ti? Poderíamos colocar essas palavras na boca de Jeremias. Por quê? Porque o Senhor tocou seus lábios, são as palavras de Deus que estão nos lábios de Jeremias. Então, o que recorda Jeremias era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabiam que tramavam contra mim. Recordamos aqui da paixão de Nosso Senhor, dos textos, justamente, do servo sofredor que escutaremos na Semana Santa, já no Domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa, e também ao longo da Semana Santa os demais. Assim se vê Jeremias, um cordeiro levado ao sacrifício. Conduzido por si mesmo? Não, pelos demais. Por quê? Porque querem cortar toda a sua força, eliminando sua vida do mundo dos vivos, para que não seja mais lembrado. Querem eliminar sua vida fisicamente. Mas voltemos uma vez mais ao texto de ontem. Quantos são aqueles que nos querem mortos de alguma forma? Seja destruindo, caluniando, perseguindo, difamando, e assim que nós sejamos esquecidos. Por quê? Porque nós recordamos os mortos que amamos? Nossos pais, avós, tios, parentes, amigos, aqueles que amávamos são recordados. Porém, aqueles que não tivemos boa convivência, raramente nos recordamos desta pessoa, ou fazemos de tudo para esquecê-la. Então, esta frase também podemos colocar desta forma. Quantas pessoas que, por causa de buscarmos sermos justos, como o texto ontem mesmo dizia, querem acabar conosco. Não porque nós vemos maldade, mas porque não aceitam aquilo que Deus demonstra através de nós, se nós somos coerentes com a nossa fé, se nós somos coerentes com a moral cristã, com a vida cristã. E por isso querem nos levar ao sacrifício. Mas a vida do cristão é como a vida de Cristo. É um sacrifício, uma imolação, uma entrega ao Pai, onde nós deixamos de ser nós mesmos, ou seja, aquilo que humanamente, materialmente e mesquinhamente neste mundo nós gostaríamos de ser, para ser aqueles que o Pai sonhou, filhos do Pai, filhos verdadeiros de Deus. Devemos de compreender isso. Isso não deveria de nos assustar. Mas, infelizmente, diante da dor, diante de certas situações e perseguições, isso nos assusta.
E encerra Jeremias dizendo algo que também poderíamos colocar diante de Jesus, mas devemos de interpretar de forma correta, que o Senhor julga com justiça e perscruta o afeto dos corações. Ou seja, sonda os corações, vê não somente as atitudes exteriores, mas aquilo que acompanha a atitude que nós manifestamos. E os corações aqui também a mentalidade, o ser como um todo, e concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Devemos de entender esta questão da vingança de Deus, o dia da vingança. Não é que o Senhor se vingue, mais uma vez recordo, é nós que buscamos as consequências de nossas escolhas. Não é que o Senhor se vingará de nós. Se vingará, sim, do inimigo, da morte. Se vingará do demônio? De que forma? Porque o demônio sairá derrotado no final. A morte será derrotada no final dos tempos. Mas não é que o Senhor se vinga de nós. O Senhor é justo. Ele nos dá todas as oportunidades, como pela boca do profeta Jeremias ao povo de seu tempo, de que todos aqueles que o perseguiam, que o caluniavam, que tramavam contra ele, até desejarem e planejarem sua morte, o Senhor lhes deu a oportunidade de se converterem, pela boca daquele mesmo cordeiro que ia ser levado ao sacrifício, como Jesus no Evangelho, como Jesus no seu tempo e nos nossos tempos. Porém, muitos escolheram rejeitar a Deus, escolheram rejeitar sua proposta, sua vida, sua graça e viver uma vida meramente mesquinha, egoísta, materialista, esquecendo-se daquilo que verdadeiramente importa, a vida eterna, a santidade e a graça divina. Eu e você, meu irmão, minha irmã, onde nos encontramos nesta leitura? Somos aqueles que perseguem Jeremias, porque nos sentimos incomodados com muitas coisas que Deus nos diz e que nós sabemos que temos que mudar, mas nós não queremos, e por isso tramamos o como não viver a palavra, a vontade de Deus, para que nos salvemos assim, nesta forma que pensamos que conseguiremos nos salvar? Ou somos como Jeremias, anunciamos a vontade do Senhor, não somente com nossos lábios, mas com a nossa vida, sabendo que as consequências pela nossa fidelidade ao amor a Deus, pela nossa coerência de vida cristã, será sempre oferecer a nossa vida em sacrifício ao Senhor, como um cordeiro oferecido em sacrifício a Deus. Passemos brevemente pelo Salmo. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. E diz, mais adiante, o Salmo: Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio, vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarre minha vida como um leão, que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertai-me. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Vemos o clamor que o Senhor venha salvar da mão dos inimigos. Por isso devemos de nos refugiar nele. Por isso devemos de confiar que, se lhe somos fiéis, se lhe amamos, se buscamos viver a sua santidade e justiça, nós teremos algo de inocência em nós, da inocência de Cristo, porque nós, por nós mesmos, não somos inocentes. Nascemos manchados pela culpa do pecado original, apagado pelo batismo, mas toda a tendência do pecado ainda existe em nós. E por isso, não somos inocentes sem a graça, sem a presença de Deus. E temos vivido nesta confiança a Deus? Temos procurado a Deus verdadeiramente como refúgio, como segurança, como abrigo? Passemos ao Evangelho, que seguimos com São João hoje no seu capítulo 7. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam:
Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura, o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para entendermos um pouco do texto que aqui se encontra, devemos de voltar aos versículos que o antecedem. Ao ouvirem as palavras de Jesus, quais palavras Jesus havia dito anteriormente, alguns versículos, antes de entrarmos no texto que hoje estamos meditando? Justamente Jesus dizia ser a fonte do Espírito Santo. Quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, sairá dele, do seu íntimo, rios de água viva. Assim disse o Senhor, falando do Espírito Santo que deveria de ser derramado. E não for ainda, porque Jesus não era estado glorificado, diz o texto. Ouvindo isso, agora sabemos o que eles ouviram, para poder compreender por que eles estão dizendo e o que está acontecendo diante do texto. Ouvindo isso, agora algumas posições. Alguns diziam na multidão: este verdadeiramente é o profeta. O profeta esperado. O Moisés. Este é aquele que seria superior a Moisés. Porque escutando estas palavras e compreendendo a vida divina que vinha de Jesus, porque se abriram de certo modo à graça, do mesmo modo que nós devemos de nos abrir, começam a intuir, não humanamente, mas por um toque do Espírito, por um toque do Pai, quem é Jesus? É o profeta. Outros já são mais sensatos e reconhecem, é o Messias. Porém, outros objetam, não, o Messias não pode vir da Galileia, porque virá de Belém. Estamos vendo que não estão reconhecendo quem é Jesus. Onde nasceu Jesus? Em Belém. Em Belém de Judá. Ali nasceu Jesus. Jesus tem duas pátrias, poderíamos assim dizer. Judá, por nascimento, pois nasceu em Belém de Judá, e a Galileia, porque cresceu em Nazaré. Como alguns de nós, nascemos em um estado e crescemos em outro. E vivemos mais tempo em um estado do que no outro. Assim foi com Jesus. E eles não sabem que Jesus nasceu verdadeiramente em Belém. E é o verdadeiro Messias. E aqui está a identidade de Jesus sendo um motivo de divisão. Por quê? Porque depois de escutarem aquelas palavras que há pouco meditamos, tem estas opiniões que discordam entre si. Alguns reconhecem o verdadeiro profeta, o Jesus, o Messias, outros se escandalizam por causa de ser da Galileia. Mas o que acontece? Outros ainda, por causa disso, querem prendê-lo, levá-lo em prisão. Essa divisão já está presente antes no versículo 12 deste mesmo capítulo. E até mesmo a tentativa de prisão que é falida, porque o pai sabia que ainda não era a hora.
Não era a hora de Jesus ser glorificado, como escutamos ontem. João está jogando com o texto também, porque, não obstante tudo aquilo que se pensa sobre a origem nazarena de Jesus, se sabe bem que Jesus é da estirpe de Davi e sua pátria é Belém da Judéia, como havia dito. Neste tempo, os guardas que foram mandados para prender Jesus voltam, escutando a palavra de Jesus, voltam, mas sem Jesus. Por que sem Jesus? Porque Jesus também lhes havia tocado. Até mesmo os maus, quando se abrem ao Senhor, quando se deixam tocar pela graça, são capazes de sentir algo daquilo que o Senhor quer realizar. Por quê? Porque não se apegam a si mesmos e se deixam converter. Deixam que Jesus fale algo que transforme as suas vidas e que enxerguem algo que até então nenhuma das suas autoridades lhes havia conseguido demonstrar e anunciar a verdade da fé. Mas ao serem questionados, os soldados não dizem que nunca um homem fez tantos milagres como este. Simplesmente eles dizem: ninguém jamais falou como este homem. É isso que dizem os soldados. Recordemos, a fé entra pelo ouvido, a fé entra pela escuta, pela abertura à palavra de Deus e pela abertura a escutar ao próprio Deus. Não somente pela palavra escrita, mas pelo próprio Cristo. E esta afirmação dos guardas é assim forte que os sacerdotes dizem que Jesus é um impostor diante deles. É isso que pensam. Porque veem que Jesus toca pela fé. Aqui a palavra, mais uma vez, não é só o que Jesus falava, mas a fé entra pelo ouvido. Eles escutaram e se abriram verdadeiramente à fé, o que tem um questionamento a nós. Nós, como este povo, também escutamos a palavra do Senhor e nos abrimos cada vez mais à vivência da fé, a vivermos os ensinamentos do Senhor. Ou ainda para nós tudo é muito teórico e não colocamos em prática. É como muitos brincam hoje na internet, não? Fazendo vídeo das fórmulas matemáticas. Para que serve a fórmula de Bhaskara para mim? Se hoje eu sou formado em letras, história, isso, aquilo. É assim para nós aquilo que o Senhor nos ensina e nos alimenta na fé? Uma teoria que não sabemos aplicar? Caso seja, nós não estamos escutando verdadeiramente ao Senhor. Não nos abrimos integralmente à fé. Integralmente, ou seja, plenamente à fé. Parcialmente sim, plenamente não. Devemos de olhar para nós, diante das festas que se aproximam, dentro de uma semana e algo, o que fizemos da nossa fé? Crescemos, estamos vivenciando tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e ensina, e cresceu o nosso amor pelo Senhor nos nossos tempos de oração, de meditação, de via sacra, do terço, do rosário com Frei Gilson. Como cresceu o meu amor para com Deus? Porque se o meu amor não cresceu, e o amor aqui não é sentimento, é resposta à vontade do Pai, à vontade do Cristo. E para encerrarmos o texto de hoje, nós vemos mais um personagem. Qual? Nicodemos. Antes de Nicodemos, eles dizem o que aos guardas? Que esta gente é maldita. O que é maldita? Amaldiçoada. Por quê? Porque acreditam em Jesus. Simplesmente porque não seguem aquilo que eles têm como certo. Mas Jesus é o próprio Deus. E Jesus transforma as suas vidas. E vemos diante de tudo isso que tem quem acolhe a mensagem de Cristo e escolhe a sua amizade. Tem quem ache que
A igreja e Cristo é tudo uma mentira, uma forma de controle, é uma forma de opressão. E tem aqueles que também são indiferentes para com Cristo, ou para com a fé, ou ainda para com a igreja. Mas Nicodemos os vai questionar, e por que questiona? Porque a lei de Moisés pedia que fosse feito um julgamento. Eles já estão, desde já, querendo condenar Jesus à cruz, sem nem mesmo julgá-lo, escutá-lo, fazer um processo contra Jesus. E assim, Nicodemos, aquele que esteve de noite com o Senhor e o escutou, viu que verdadeiramente o Senhor tinha muito a dizer e que provavelmente era o Filho de Deus, pois sabemos que, ao final, na cruz de Cristo, ao tirá-lo, também estará lá Nicodemos. Então, o que tem a dizer Nicodemos para nós? Que muitas vezes, somente poucos das autoridades reconhecem o verdadeiro Cristo. Reconhecem aquilo que Cristo ensina e põe em prática. Reconhecem o Espírito que ilumina a letra e não a mata. Vemos que todos os demais fariseus e sumos sacerdotes vão xingá-lo, chamando de Galileu, para ofendê-lo, e se retiram. Aqui acabou o tema. Não há mais o que falar. Com isso, Nicodemos liquidou o tema daquela noite, naquele dia. Acabou a conversa. E aqui podemos ver, assim também agem as autoridades do mundo e as autoridades quando se perdem na fé. E tem um Cristo, uma imagem de Cristo que não é o Cristo do Evangelho, da tradição da igreja, o Cristo da fé. Simplesmente um Cristo humano, humano demais, que se esquece que é divino. E assim, aplicando toda a questão de uma humanidade fora da divindade, fora da vida sobrenatural, perseguem aqueles que vivem buscando Cristo, que verdadeiramente se revela. Aqueles que estão de coração aberto. E coração aqui é não somente sentimento, mais uma vez, mas mente e a totalidade do ser humano. E eu e você, somos quem? Somos também os fariseus? Que somos sacerdotes? Ou Nicodemos, que tendo algum conhecimento de Cristo e se abrindo à escuta de Deus, se abriu também a fé e deixou que Cristo transformasse a sua vida? Ou como os fariseus, que têm uma imagem de quem deve de ser e o que deve fazer, mas não se abrem à conversão e não se abrem ao amor de Deus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a vivermos cada vez mais na escuta do Senhor, a confiarmos nele em todas as ocasiões, até mesmo nas dificuldades e desafios da nossa vida e da missão e da vocação que ele nos confiou, sabendo que o Senhor não nos abandona se nos esforçamos e buscamos ser fiéis, sermos coerentes e assim, vivendo cada vez mais a coerência da nossa vida com a nossa fé, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente e abençoado dia a todos.